Fala galera, sou Daniel Costa, essa é a Psiquiatria Descomplicada. Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre neurotransmissores. Já aprendemos que a psiquiatria trata comportamento e que os neurotransmissores são aqueles amiguinhos que levam informação de um neurônio para outro a partir de um estímulo externo. Essa informação vai passando até alguma região do cérebro que vai interpretar aquela informação e decidir o que fazer com ela. Dentro da psiquiatria existem alguns neurotransmissores, mas a gente vai falar basicamente de três, que são os principais: serotonina, noradrenalina e dopamina. Pode ser que você já tenha ouvido falar de algum deles em algum momento da vida. Eles três atuam em conjunto, cada um é especificamente responsável por uma região ou por uma atribuição. Eles atuam um influenciando o outro, mas a gente consegue de alguma forma designar ou atribuir uma característica principal de cada um deles. A serotonina, ela trata das nossas emoções, ou seja, a gente fica triste, fica feliz, fica mais ou menos ansioso, irritado ou agressivo, né? É ela que modula, ela que equilibra essas nossas sensações. A noradrenalina vai dar para a gente gás, energia, concentração e memória. E por fim, a dopamina, ela é o centro do prazer, a busca pela emoção. É ela que vai fazer a gente correr atrás dos nossos objetivos. E como é que isso funciona dentro do nosso cérebro? Para descomplicar, vamos usar um equalizador de rádio como exemplo. Daquele rádio antigo que tem lá no canto da sala do teu avô, da tua avó, que tem aqueles botõezinhos para ajustar grave, médio e agudo, ou então até nos nossos celulares ou nos aparelhos mais modernos, onde a gente consegue definir isso e até colocar algumas funções pré-definidas. Você aperta lá o rock e ele vai ajustar a equalização de acordo com o rock, ou seja, vai personalizar o modo que a gente vai ouvir a música para aquele estilo musical. Ou seja, a gente individualizou essa equalização para um determinado tipo de música. É isso que acontece no nosso cérebro. O nosso cérebro ele é capaz de gerar bilhões de equalizações diferentes. Então, cada um de nós tem uma equalização própria. A gente nasce com um jeito característico de níveis de serotonina, noradrenalina e dopamina que dá a nossa personalidade, a nossa individualidade. Então, vamos voltar ali para o rádio. Você colocou lá bonitinho para ouvir o rock e aí sorrateiramente a sua filha de 2 anos engatinha, correndo por ali e mexe naqueles botões todos. Você na mesma hora consegue identificar que o som fica estranho, o grave fica mais ruidoso, você não consegue ouvir direito os agudos ou os médios, ou seja, o som fica estranho, não fica característico. É a mesma coisa que acontece com o nosso cérebro. A partir de um estímulo externo, a nossa equalização padrão do nosso cérebro ela é alterada. E a partir disso, o nosso jeito de se comportar muda. Da mesma forma que o jeito de ouvir a música mudou, o nosso jeito de se comportar vai acabar mudando também. E aonde é que isso vira transtorno? É quando o nosso cérebro não consegue voltar ao padrão anterior. Porque no rádio, a gente quando entende que, opa, tem alguma coisa errada com esse som, a gente vai lá no rádio e reajusta aquilo de forma a voltar ao modo anterior. O nosso cérebro também tem essa capacidade. E quando ele não consegue realizar essa ação, é aí que entra o transtorno. Porque é importante o nosso cérebro ele mudar um pouco essa equalização. Nosso cérebro não é tão engessado quanto o equalizador. Quando você muda alguma coisa, o som já fica diferente e fica ruim. O nosso cérebro ele consegue se ajustar. E é aí que tem as variações de emoções, por exemplo. A tristeza é uma variação de equalização do nosso cérebro e é importantíssima. Por exemplo, acontece alguma coisa com a gente que deixa a gente triste. Essa tristeza é uma resposta do nosso cérebro para que a gente consiga resolver aquela questão. Por quê? Ficando triste, a gente fica mais quietinho. Ficando quietinho, a gente para pensar naquele problema.
Parando para pensar, a gente busca soluções para aquilo e consegue decidir qual é a melhor solução para aquilo que aconteceu. Ou seja, a tristeza é importante, a tristeza é saudável. E aí a gente resolve aquele problema, o nosso cérebro entende que aquilo foi resolvido e volta ao padrão anterior. Mesma coisa com a ansiedade. A ansiedade é importantíssima. A gente não pode atribuir que a ansiedade seja sempre ruim, uma coisa que nos faça mal. A ansiedade é importantíssima. Por exemplo, se eu tenho uma palestra para dar daqui a 2 semanas, é a ansiedade que vai fazer com que eu tenha mais energia para ficar acordado mais tempo, ficar até 2 horas da manhã estudando e consiga acordar às 7 horas da manhã sem estar cansado. É ela que vai me dar a concentração para eu conseguir focar naquilo que eu estou fazendo. É ela que vai me dar a memória para eu conseguir assimilar e gravar aquelas informações para que eu consiga dar uma boa palestra. Ou seja, a ansiedade vai me preparar para aquilo. E depois que eu faço a tarefa, ou seja, depois que eu dou a minha palestra, o cérebro entende que aquela tarefa foi realizada e volta ao modo anterior. Então, as alterações na equalização do nosso cérebro são importantes. E o transtorno se dá quando o cérebro não consegue voltar àquele padrão anterior. E é aí que entra o antidepressivo, por exemplo, é aí que entra a medicação. Ele vai agir de forma a retornar à equalização do cérebro de uma forma saudável. É ele que, como a gente foi lá no rádio e voltou à equalização do rock, ele vai conseguir fazer com que os níveis de serotonina, noradrenalina e dopamina voltem a um estado saudável. Então, neurotransmissores atuam dessa forma, eles se regulam dessa forma, o cérebro age para manter a equalização de forma a sempre estar preparado para atuar naquele momento de vida que a gente está e voltar ao modo anterior. Quando isso não acontece, é transtorno, é doença como qualquer especialidade médica e precisa de um tratamento. Bom, fechamos o nosso pacote inicial de introdução, que é entender o que é a psiquiatria e entender como funciona a mecânica de tudo que envolve a psiquiatria. A partir de agora a gente vai falar sobre assuntos mais específicos, sobre transtornos, sempre com a ajuda de vocês. Então é importante que você curta o vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho e participe no nosso grupo de Facebook, porque é lá que a gente recebe informações e opiniões e dúvidas que ajudam a gente a fazer os vídeos e ajudam no nosso roteiro. Então nos acompanhe e até o próximo vídeo.